Já se passaram 25 anos desde a estreia das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras. O uso dessas máquinas está novamente em pauta. A discussão partiu do presidente Jair Bolsonaro, que acusa o modelo de não ser confiável e alega que houve fraudes na votação de 2018, eleição em que ele foi eleito. Bolsonaro quer que, a partir da eleição presencial de 2022, os números que cada eleitor digita ali na urna eletrônica sejam impressos e que os papéis sejam depositados numa urna de acrílico. A ideia dele é que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente. O tema já está no Congresso Nacional. Em maio, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para estudar uma proposta de emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso pregado pelo presidente da República. A PEC 135/2019 foi redigida pela deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e tem como relator o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, ambos integrantes da base governista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás, Vandir Alan de Oliveira. Vandir, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker, bom dia, Marina. Alegria estar aqui com vocês. E estou caracterizado aqui. Olha, coisa boa. Vamos tomar um santo café mesmo aqui, viu? Conversando. E eu queria que você começasse explicando para a gente o seguinte. Estamos aí desde 1996 utilizando a urna eletrônica. Até hoje não foi comprovada nenhuma fraude, nenhum problema com relação ao uso desses equipamentos. Por que o presidente, por que tem um grupo político que nesse momento resolveu colocar em xeque a segurança desse sistema? Veja bem, Wilker, nós vivemos na política a estratégia das narrativas, né? Então, se eu construo uma narrativa que coloca em xeque o sistema eleitoral e que eu eventualmente não consiga ser eleito, eu tenho legitimidade para questionar esse sistema. Então, eu não vejo nenhuma base científica, técnica ou mesmo fática para essa dúvida sobre a segurança do voto eletrônico. E aí a gente não precisa ir muito longe, basta que a gente olhe as eleições das quais a gente participa efetivamente. Alguém tem dúvida que o resultado das últimas eleições gerais, elas correspondeu realmente àquilo que era o sentimento da população brasileira? Eu imagino que não. Trabalho com eleições há mais de 15 anos e é sempre o mesmo sentimento. As urnas têm traduzido aquilo que é a vontade, que é o movimento popular que está tendo ali naquele momento. Certo, Vandir, seria comprovado aí um retrocesso caso seja aprovada essa mudança aí? Essa mudança não, né? Esse retorno, né, ao que era antigamente, seria um retrocesso muito grande para o Brasil? Eu não tenho dúvida, Marina, porque se a gente retomar há cerca de 22 anos atrás, eleição de 98, e a gente lembrar como que era feito o processo de apuração dos votos, aquela contagem manual das cédulas de papel nos ginásios das cidades, onde invariavelmente algum apaixonado ou militante está participando ali daquele processo de contagem, onde cédulas em branco eram preenchidas para o candidato da preferência de quem estivesse ali contando voto, onde riscos eram feitos em determinadas cédulas para anular votos. A fraude era uma realidade presente. E desde a informatização do nosso voto, nós viemos evoluindo para um processo cada vez mais seguro. Quando me perguntam, o sistema eleitoral brasileiro é inviolável? Não tem nenhum sistema eletrônico que seja inviolável. Mas existem camadas de segurança no nosso processo de votação que evitam a fraude, muito mais do que aquilo que acontecia quando era eminentemente o trabalho humano que realizava a contagem dos votos. Então, não tem dúvida nenhuma que a gente caminha para um retrocesso, caso a gente aprove esse voto impresso da forma que está sendo discutido no Congresso hoje.
É justamente o contrário do que vem sendo pregado, né, Vandir? O voto impresso, na verdade, é que possibilita muitas fraudes, muitos erros ali na hora do cálculo, na hora da contagem, né? Alguns que podem acontecer de forma involuntária e outros propositais. Queria que você explicasse um pouco melhor para a gente, para quem está em casa, o que seria esse voto auditável que tanto tem se falado? Certo. A proposta que foi encaminhada pela deputada Bia Kicis, ela previa a votação, continua a votação digital na urna eletrônica, né? Após a votação, seria impresso o seu comprovante de votação para você verificar. Esse comprovante cairia em uma urna lacrada e serviria para fins de auditagem. Só que, no meio do processo, eles incluíram um substitutivo no projeto de emenda, dizendo o seguinte, que a contagem desses votos seria feita lá na sessão eleitoral, na presença dos populares que quisessem participar daquilo ali. Você imagina, pensa bem, você vai contar um pacote de dinheiro com 100 notas. Você tem que contar 2 ou 3 vezes para ter certeza da quantidade de notas que tem ali naquele pacote. Agora você imagina uma contagem de votos na presença de plateia, de torcida organizada, tanto de um lado quanto para outro. Imagina a confusão que nos tornaria esse processo. Imagina a demora na finalização da apuração desses votos. Então não é simplesmente o voto impresso. Quando eles dizem o voto impresso auditável, eles estão falando disso, dessa apuração imediatamente após as eleições, no local de votação, com o acompanhamento dessa plateia. Vejam bem, o retrocesso que a gente caminharia, sendo que hoje nós temos resultado das eleições aproximadamente em 3 a 5 horas após o encerramento do pleito. Nas eleições passadas, onde nós tivemos aquele delay, aquela demora na finalização da votação, por conta de uma tentativa de ataque aos sistemas do TSE e da mudança da forma de se centralizar os votos, nós já tivemos quase que um caos, a ansiedade de saber o resultado, teorias da conspiração acontecendo. Agora vocês pensem bem nesses votos sendo apurados lá na sessão eleitoral. Aí sim, eu imagino que a gente instalaria um ambiente propício para um questionamento do resultado das eleições, sem nenhum precedente na história, podendo, inclusive, ocasionar até aquilo que a gente mais teme aí, que é uma ruptura com o nosso sistema democrático. O Vandir, você consegue explicar para o pessoal de casa como é que é feita essa segurança das urnas eletrônicas? Ou seja, o Tribunal Eleitoral, ele garante de que forma, né, que não acontece fraude, ou seja, essa contagem de votos, né, feita tão rápida, né, rápida, de maneira eletrônica, ela é realmente livre de fraudes? Veja bem, como que funciona o nosso processo de votação eletrônica? No momento muito prévio, muito antes das eleições, nós temos uma cerimônia pública, de onde participam a Justiça Eleitoral como organizadora, o Ministério Público Eleitoral, os partidos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, tanto bolsonaristas quanto lulistas, participam desse processo de auditagem do sistema de votação. Nessa cerimônia pública é apresentado o sistema, e esse sistema ele é assinado digitalmente por todos esses atores, inclusive a OAB, o CREA, outras entidades da sociedade civil participam do lacre do sistema, assinam digitalmente esse sistema. Isso significa que, se for utilizado na urna eletrônica ou no sistema de totalização algum outro sistema que não esse, auditado e subscrito por todas essas autoridades, você tem aí um primeiro momento de auditoria. Se houve um sistema, se usou um sistema diferente daquele, você tem como comprovar a ocorrência de fraude. Num segundo momento,
Quando você vai... Aliás, antes disso, é feito o teste público de segurança das urnas eletrônicas. Todo ano acontece, todo ano eleitoral acontece esse teste público de segurança e muitas fragilidades foram corrigidas ao longo desse tempo. Tem a participação de grandes universidades, de profissionais da informática. Depois vem essa apresentação do processo, do sistema de votação eletrônica. E aqui um detalhe, o sistema de votação, ele é desenvolvido, Marina e Yuri, pelo próprio TSE. Não tem nenhuma empresa privada que cuide do sistema. A caixa, o equipamento da urna eletrônica, ele é fornecido por terceiros, por empresas. Mas o sistema, a inteligência da urna eletrônica é feita pelo próprio TSE. Então, lacrado o sistema de votação, no momento das eleições, quando esse sistema é enxertado nas urnas, existe uma outra cerimônia pública, também com a participação do Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, com a participação da OAB, do CREA, da sociedade civil organizada, dos partidos políticos, onde as urnas são carregadas, onde é colocado o sistema de votação dentro das urnas. No dia anterior às eleições, inicia o processo da votação paralela. O que é a votação paralela? Na última eleição foram chamados garotos dos escoteiros, eles foram lá para o TRE, votaram em cédulas de papel, essas cédulas de papel foram colocadas numa urna e lacrada. No dia da eleição, foi feito um sorteio, salvo engano, de 4 ou 7 urnas, não me lembro o número exato, distribuídas em várias sessões eleitorais do Estado. O TRE foi lá, acompanhado da polícia, pegou essa urna que estava pronta para votação, levou lá para a sede dos Correios, lá na Praça Cívica. Esses votos que foram feitos em papel pelos escoteiros foram lançados dentro dessas urnas que, relembro, seriam utilizadas na votação real. Então, ao final desse processo de votação paralela, foi feita uma auditagem, um batimento, e exatamente os votos que tinham de papel correspondiam aos votos que tinha na urna eletrônica. Isso, por amostragem, demonstra a segurança do voto. Além disso, no dia da eleição, hora que o mesário, o presidente da mesa, vai iniciar o processo de votação, ele emite um boletim impresso chamado zerésima, que indica que dentro daquela urna não tem nenhum voto. Isso é assinado pelos fiscais do partido, pelo pessoal que compõe a mesa receptora de voto. No final do dia, é impresso um segundo boletim, chamado boletim de urna. Nesse boletim de urna constam todos os votos que foram dados ali naquela urna. E um detalhe, esse boletim de urna você pode conferir ele posteriormente lá no site do TSE. Ou seja, quando você entra... por último, a urna eletrônica ela não tem nenhuma conexão que não seja com a energia. Ela não é ligada à internet, ela não é ligada a nenhum outro cabo a não ser a energia. Ou seja, você pode pegar esse boletim de urna, que comprovam os votos que foram dados ali naquela sessão, e conferir com a apuração que foi feita pelo TSE. Ou seja, não tem como o TSE alterar o resultado de um boletim de urna que todo mundo tem acesso. Você pode copiar o QR Code, você pode tirar foto dele, os fiscais partidários recebem cópias dele. Então, o que torna o nosso processo seguro, Marina, não é um software, não é um programa indevassável, não é a urna que é absolutamente inviolável. Não, são as camadas de segurança que nós temos, os diversos agentes que participam do processo de votação eletrônica que impedem a fraude. Ou a gente consegue imaginar que um fiscal do PT vai se aliar com um fiscal do Bolsonaro para fraudar uma eleição. Isso é algo inimaginável. Então, essas camadas de segurança é que garantem que o nosso processo de votação eletrônica ele corresponde fielmente à vontade do eleitor manifesta nas urnas, né? Tá certo, então são os protocolos que são respeitados, né? Eu queria que você falasse um pouco ainda sobre esses procedimentos, sobre o transporte da urna eletrônica. Muita gente tem dúvida de como que é feito, os procedimentos de segurança, quem faz esse transporte, por exemplo? O transporte das urnas ele é feito pela Justiça Eleitoral. Todo
todo esse trabalho ele pode ser fiscalizado pelos partidos políticos e ele efetivamente é fiscalizado pela OAB. Nossa Comissão de Direito Político Eleitoral, aqui em Goiás, participa de todas as fases desse processo. Desde o lacre das urnas até o recebimento dessas urnas nas sessões eleitorais. Nós temos representantes espalhados em mais de 50 subseções no estado. Então, esse processo de transporte recebe o suporte também da Polícia Militar. Na eleição passada, por uma questão de efetivo policial, nós não tivemos acompanhamento dos policiais militares de todas as urnas eletrônicas, mas naqueles locais de maior preocupação, de maior violência, nós tínhamos o suporte da Polícia Militar. A própria Justiça Eleitoral também contrata seguranças privados para auxiliarem nesse processo. Então, como há um acompanhamento desses agentes diferentes, Wilker, é isso que nos traz uma segurança, uma tranquilidade com relação à segurança do voto eletrônico. Vandir, só para a gente vai chegando ao fim, já são muitas dúvidas, né? Mas infelizmente nosso tempo não é tão grande assim como gostaríamos, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a fazer algumas declarações aí dizendo que ou no ano que vem as eleições serão limpas ou não terá eleição. Isso é um tipo de ameaça? A gente pode considerar como um tipo de ameaça, Vandir? O que você acha sobre essas declarações? Nosso presidente, infelizmente, ele é cheio de bravatas, né? Então, às vezes ele fala coisas simplesmente para causar impacto, outras vezes fala coisas para desviar o foco de alguma situação. Então, a gente não sabe bem em como interpretar algumas falas dele. Mas na condição de líder maior da nação, na condição de chefe das Forças Armadas, na condição de detentor do poder do Estado, ele teria que ter maior cautela nessas afirmações. Eu ouço como uma ameaça ao processo democrático quando um presidente faz uma fala dessa. Mas eu ainda acredito nas nossas instituições. Nós vivemos um processo nos últimos 8 anos, por conta da postura que o Partido dos Trabalhadores teve com relação ao processo político, as graves crises, as denúncias de corrupção. Nós vivemos um processo de descredibilização das instituições e nós precisamos retomar isso, nós precisamos retomar a nossa confiança nas instituições democráticas, porque os homens que transitoriamente ocupam os espaços de poder, eles são menores do que essas instituições. Então, eu continuo acreditando no Poder Judiciário, continuo acreditando no Poder Legislativo, continuo acreditando no conjunto dos agentes políticos que conduzem o Estado e não vão permitir que quem quer que seja, o presidente da República ou quem quer que seja, faça a gente retroceder naquilo que a gente já avançou como sociedade no que diz respeito à liberdade, à possibilidade de participação popular nos processos de escolha, na escolha dos seus governantes. Então, eu continuo acreditando nas instituições e que elas são maiores do que esses homens que transitoriamente ocupam o poder. Tá certo. Só para ficar bem claro mesmo, acho que é importante a gente esclarecer. Essa ameaça, então, ou teremos eleições seguras ou não teremos eleições. Juridicamente, o presidente não tem poder para evitar que a eleição aconteça, certo? Pelos meios legais, ele não pode fazer isso. Não pode, porque a própria Constituição assegura eleições periódicas, né? Assegura a renovação dos mandatos periodicamente. Não tem nenhum homem no Brasil, independente do poder que ele exerça, que possa impedir a realização das eleições, exceto através de um golpe, né? Que nós não acreditamos e não desejamos que isso aconteça e confiamos nas nossas Forças Armadas para que elas não sirvam aí de cabo de chicote para o interesse pessoal de quem quer que seja.
É claro que não, né? Ninguém deseja isso. Vandir, só para a gente encerrar mesmo, como que é visto esse processo eleitoral que acontece hoje no Brasil, fora aqui, né, em outros países? O Brasil, ele chega a ser exemplo aí para alguns países em relação à agilidade do processo, enfim, da segurança também? Sim, nós inclusive já disponibilizamos urnas eletrônicas para a eleição de vários países aqui na América Latina. Disse que a votação eletrônica só existe no Brasil. Isso é uma mentira, é uma falácia. Mais de 50 países adotam o processo eletrônico de votação. A nossa síndrome de vira-lata nos impede de reconhecer um sistema absolutamente eficiente que desenvolvemos. Nós somos pioneiros no mundo nesse processo, na agilidade do processo de apuração, mas nós não somos únicos. Os Estados Unidos adotam também, em alguns estados, votação eletrônica, votação híbrida, manual e eletrônica. A questão é que nos Estados Unidos, cada unidade da federação, cada estado, tem autonomia para estabelecer as suas próprias regras eleitorais. Na Europa, na Alemanha, por exemplo, você pode votar, nos Estados Unidos também, mas na Alemanha é mais comum, você pode votar por correio. Não há, na sociedade alemã ali, fraudes eleitorais que justifiquem a adoção de um processo eleitoral mais seguro do que aqueles que eles têm. Então, cada sistema eleitoral, ele corresponde às características da sociedade que adotam aquele sistema. Nós não somos únicos no mundo, mas somos pioneiros e somos exemplos, sim, para qualquer país que se diz democrático. Tá certo, Vandir. Quero agradecer, viu, a sua participação. Acho que a gente conseguiu esclarecer, desmistificar muita coisa, né, a respeito do nosso sistema eleitoral. Todas as informações que você trouxe aqui acho que são muito importantes. Obrigado pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço, Wilker, Marina. Foi um prazer falar com vocês. E a OAB, enquanto entidade que defende a cidadania, está sempre à disposição para trazer verdades para esse ambiente de fake news onde a gente anda imerso. Muito obrigado pela oportunidade.